Abra sua Bíblia em Hebreus, livro dos Hebreus, capítulo 4. Tem alguém apaixonado por Jesus aí, amém ou não? Glória a Deus. Sabia que Ele te ama demais? Nosso Deus, em sua infinita bondade, nos ama a ponto de se entregar por nós constantemente, amém ou não? É interessante, hoje nós tivemos praticamente o dia todo lá em cima, no Salão dos Adolescentes, um seminário para os obreiros dos adolescentes, né? Aqueles que são adolescentes e os adultos que cuidam lá em cima, sobre uma consciência sacerdotal, das 9 da manhã até as 16 horas agora. Eles foram tomar o banho, voltaram. E interessante que o pastor ali, antes de começar a falar sobre a consciência sacerdotal, ele falou um pouco sobre o amor de Deus, né, para conosco. Irmãos, parece que às vezes é o óbvio, né? Deus me ama. Mas a profundidade do amor de Deus, quando vivido, transforma a nossa vida, transforma a sociedade, transforma as diferenças. Não é isso que eu vou falar nessa noite, mas eu queria dizer para você, talvez você entrou por aquela porta, duvidando sobre um verdadeiro amor. Eu quero dizer para você que existe sim um amor genuíno, um amor que vem de Deus, que pode transformar o teu coração. Amém? Glória a Deus. Hebreus 4:16, o escritor diz assim: aproximemo-nos com toda confiança no trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua presença, pela Tua misericórdia, obrigado pela Tua graça. Queremos nos render, Senhor, à Sua direção, ao Seu Espírito. Por isso, Senhor, quebra toda e qualquer resistência no mundo do Espírito, também no mundo natural, seja onde for, toda retaliação nós, ó Deus, declaramos no mais profundo abismo, e que o Teu povo receba da Tua parte, ó Deus, a Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, interessante que quando olhamos para esse texto, nós vemos o escritor nos chamando para que nos aproximemos com confiança ao trono da graça, para que também ali no trono da graça possamos receber misericórdia e encontrar a graça. Então eu preciso entender que quando eu me aproximo diante do trono de Jesus, que é a graça de Deus manifesta, ali eu encontro misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é eu não receber o que eu mereço receber. Então, um exemplo. Nós, devido à culpa de Adão, a semente de Adão, do pecado, todos nós, como diz Romanos, pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Separados fomos de Deus por conta do pecado original. Mas quando eu chego com confiança em Jesus, eu preciso aceitar que neste lugar eu recebo misericórdia. Ou seja, se o pecado me deu a condenação eterna, se o pecado me levaria para o inferno, no trono da graça eu encontro a misericórdia, que faz o quê? Ele não me dá a consequência que eu merecia. Ele reverte o jogo. Você entende? Então misericórdia é, eu mereço o pecado, mas Ele não me dá o pecado. Eu mereço o inferno, Ele não me dá o inferno. E também a Bíblia diz que lá nós encontramos graça. E o que é graça? É ao contrário disso. Enquanto misericórdia é, eu não recebo o que eu mereço, graça é, eu não mereço, mas Deus me dá. Então, repito, eu mereço o inferno, misericórdia, Deus não me dá o inferno. Graça, eu não mereço o céu, mas Deus me dá o céu. Está claro isso para você? Então, isso eu consigo alcançar diante de Deus quando eu me aproximo de Jesus.
Não tem outro caminho para eu conquistar esse lugar de misericórdia e de graça. O que acontece muitas vezes é que nós, por nossos esforços, por nossas culturas, por nossos achismos, nós tentamos de muitas formas alcançar graça e misericórdia e nos frustramos porque buscamos em tantos lugares e não no trono da graça. E o que leva isso a muitas pessoas a sofrerem nesses dias, porque vivem a pressão. E interessante que quando falamos de misericórdia e graça, eu dei o exemplo de céu e inferno, mas nós podemos colocar no nosso contexto de vida tudo aquilo que nós merecemos de ruim. A misericórdia tira isso da minha vida. Como também, diante de um contexto de graça, não só da salvação, mas eu não mereço nada que vem de Deus, mas a graça me coloca em lugares que eu possa viver o sobrenatural de Deus. Então, tanto para eu viver os livramentos de Deus, seja do inferno, seja de doenças, seja de crises, seja de separação, seja de destruições, para eu viver esse lugar de misericórdia, eu preciso me encontrar com Jesus. E também para viver as promessas, para viver o renovo, para viver a restituição, para viver a alegria, para viver o fruto do Espírito e tantas outras coisas que eu não mereço, eu também encontro graça em Jesus. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso nessa noite, porque muitas pessoas diante de conflitos, de situações, não conseguem chegar ali. E um exemplo clássico talvez disso é o exemplo de Jó. Você não precisa abrir, mas interessante que no capítulo 8 e no versículo 7, um dos amigos de Jó vai dizer o seguinte para ele: teu primeiro estado, na verdade, teria sido pequeno, mas o seu último crescerá ainda mais. Por que que o amigo de Jó faz essa declaração? Vou contar para você o contexto. A Bíblia diz, em Jó capítulo 1, versículo 1, o seguinte: havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Verso 2, tinha 7 filhos e 3 filhas, era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitos servos, na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Versículo 5, purificava os filhos e orava por eles. Essa era a prática habitual de Jó. E no versículo 10, tu pusestes em muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoastes em tudo que ele fazia. Ou seja, o primeiro estágio de Jó, que o seu amigo diz que era grande, era esse daqui. O homem mais rico da terra, poderoso, com tudo isso que eu li, com família abençoada, com riqueza, com prosperidade. Porém, a Bíblia diz que num determinado momento, Satanás está dando uma voltinha diante ali dos filhos de Deus. E a Bíblia diz que Deus vê Satanás andando ali. E ele pergunta: Satanás, de onde você vem? Satanás responde para Deus: eu venho de observar a terra. E aí Deus pergunta para Satanás: e nessa andança tua, você viu meu servo Jó? Homem fiel, homem íntegro, que se desvia do mal. E aí Satanás falou: também, ele tem tudo. Ele tem filhos, ele tem família, ele tem posses, ele tem dinheiro. Toca lá para você ver se ele não vai blasfemar. E aí a Bíblia diz que Deus então permite com que Satanás tocasse na vida de Jó. Não só nos filhos, nas propriedades, nos bens, como também no seu próprio corpo. A única coisa que não foi tirado da vida de Jó foi a sua esposa. Eu acho que era para tratar ele de verdade, né, irmãos? Porque no momento ela diz assim: amaldiçoa Deus e morre. Olha só, parece que ela estava do lado do cão, né, irmãos? Mas volta para a palavra, que a palavra é séria, tá? Mas ficou só a esposa de Jó. E de repente nós vamos ver, olha só, o que era um estágio maravilhoso de grandes conquistas. De repente, olha o que acontece. Eu não vou ler os textos por conta do tempo, mas em um só momento roubaram todos os animais e mataram todos os empregados de Jó, em um momento.
Sabe aquele mais de 7.000 disso, 500 daquilo, 300 daquilo outro, numa pancada morreu tudo. Não é talvez como hoje, de repente numa fazenda, está lá o homem olhando o gado, de repente passa lá, está um gado morto dentro de 3.000. Não, todos os animais de Jó morreram. Como também todos os seus empregados, que eram muito. A Bíblia diz que o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Todos os seus filhos que estavam em uma festa morreram de uma vez só. Imagina, irmãos, que tragédia. Sabemos como é difícil perder um filho. Você imagina, Jó agora recebe a notícia que todos os filhos e filhas morreram de uma só vez. E também Satanás fez com que, diante de uma afronta no Senhor, até úlceras fossem colocadas sobre o corpo de Jó, enfermidades terríveis, ao ponto que Jó, ele raspava as suas úlceras, ou câncer, com um pedaço de telha, de caco, de tanta dor. E se não bastasse isso, também os seus amigos, a não ser aqueles 3, abandonaram Jó. Ou seja, irmãos, Jó, ele entra num período que ele estava em crise. E ele reconhece isso. Olha o que diz o texto: de tanto gemer, olha o que Jó está dizendo: de tanto gemer não consigo nem comer. Meus gritos de dor se derramam como água. O que sempre eu temia veio sobre mim. O que tanto receava me aconteceu. Então Jó, ele reconhece esse estado de miséria. Também o texto sagrado diz: não tenho paz, nem sossego. Não descanso, só tenho aflição. Se fosse possível pesar minha aflição e pôr numa balança, o meu sofrimento seria muito. Contudo, falta-me forças para prosseguir, não vejo motivo para viver. Então perceba, Jó, ele entendia o seu sofrimento. Porém Jó, ele não conseguia ver um lugar de misericórdia e de graça, ou seja, um lugar onde Deus poderia devolver aquilo que ele não merecia, como também Deus proporcionar para ele um refrigério. A Bíblia vai dizer: você fala como uma mulher insensata. Jó dizendo para sua esposa: aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Legal isso, ele está reconhecendo: olha, o mesmo Deus que dá coisas boas, ele também pode tirar. Só que essa fala de Jó está permeada a um coração focado só no que se tirou, não com uma esperança de que Deus pode de novo fazer alguma coisa. Essa fala de Jó está somente no já era, perdemos filhos, não tem como mais ter, perdemos tudo, estamos arruinados, Deus quis, assim que assim seja. Porém, queridos, eu acredito que Jó precisava nesse momento não só aceitar o seu estado, que era fato, mas ter a esperança de que havia um lugar que ele pudesse entrar, para que tudo pudesse ser restaurado. E então a Bíblia vai dizer que os seus amigos começam a chegar e conversar com Jó, debater com Jó. O livro é grande, você pode ver depois com o tempo, mas no capítulo 8, esse amigo de Jó, que fez a declaração, do primeiro versículo que eu li lá, de que o seu último estágio pode ser melhor do que o do início, ele dá um segredo para Jó, de como que Jó poderia resgatar um ambiente para que o seu último estágio fosse melhor do que aquele primeiro. Talvez você está olhando para mim nessa noite, nós sabemos que estamos caminhando para o final do ano, inclusive em novembro teremos uma campanha, todas as quartas-feiras de novembro, sobre do cansaço ao voo, lá na sede às 20 horas, toda quarta-feira de novembro, ministrando sobre a sua fé. Por quê? Porque sabemos, queridos, que todo final de ano, vem acúmulos de situações, vem pressões de tudo que é lado, e se nós não tomarmos cuidado para o lugar que eu vou entrar em Deus, eu posso nesse final de ano me perder. Pastor, mas eu vou continuar vindo na igreja, mas talvez nos perdemos dentro da igreja.
Perdemos alegria, perdemos paixão, perdemos, né, o ser em convivência, perdemos fé, perdemos muitas coisas, porque caímos num lugar que não nos fornece misericórdia e não nos fornece graça. Mas então como que eu consigo, pastor, se durante esse ano eu separei? Durante esse ano eu perdi um filho, durante esse ano eu perdi um emprego, durante esse ano aconteceu tanta coisa ruim. Durante esse ano até mesmo os Estados Unidos pôs impostos sobre nós. Como eu trabalho, pastor? Irmãos, eu tenho visitado alguns irmãos empreendedores, empresários, comerciantes da cidade. Como está sendo difícil para os nossos irmãos continuarem com seus estabelecimentos, suas empresas abertas. Por conta de situações que acontecem lá fora, que reflete aqui dentro e viram uma briga. Mas nós, como povo de Deus, onde eu entro? De quem eu espero? Eu espero do governo? Eu espero do meu pastor? Eu espero do meu amigo, do meu cônjuge? Eu espero de quem? Você precisa acessar um lugar que se chama Jesus, que te fornecerá graça e misericórdia. E como que podemos fazer? Capítulo 8, versículo 1 de Jó diz assim: então respondeu Bildade: até quando falarás tais coisas? Porque aqui Jó estava blasfemando contra a vida, praguejando o seu dia de nascença, praguejando ele mesmo. E aí Bildade vai falar: até quando você vai ficar falando isso? Ou seja, as suas murmurações não resolvem nada. Precisamos aprender isso, irmãos. As nossas lamúrias não resolvem em nada. Eu sei que existem momentos que a gente está lá com o cônjuge e a gente desaba, é ou não é? Estou assim, estou assado, e aí ela também, e aí vira aquela coisa toda. Eu sei que tem momento que a gente se abre um com o outro, isso é bom e é saudável. Mas nós temos que tomar um cuidado, queridos, porque muitas vezes nós só abrimos a nossa vida um com o outro, falamos muito entre nós, mas não falamos com aquele que é certo, e não conseguimos resolver a nossa vida. E aí fica o quê? Só fica palavras negativas, palavras para baixo, palavras que nos levam somente a querer se esconder, ao invés de nos expormos para a vida e conquistar aquilo que Deus tem. Então ele diz ao seu amigo Jó: até quando você vai ficar falando isso? Ou seja, não está na hora de você parar de falar e começar a agir, Jó? E aí ele segue: e até quando as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Ou seja, a tua palavra está como um furacão, destruindo o seu ambiente, de tanta coisa ruim que você está falando. Versículo 3, perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a sua justiça? Ele está dizendo: Deus está no controle de tudo. E teus filhos pecaram, ele também. E aí continua o texto, mas olha só o que diz, versículo 5, mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedireis misericórdia. Se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a sua justiça e morada. E o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, perto daquilo que Deus vai fazer por último. Ou seja, ele está dizendo, em primeiro lugar, Jó, depois que você para de murmurar, depois que você para de se achar vítima de tudo, versículo 5, busque a Deus, o Todo-Poderoso, e encontre misericórdia. Queridos, o caminho da misericórdia, o caminho de nós conseguirmos ver as coisas mudando na nossa vida, é uma busca com intensidade no Senhor. E como que eu consigo buscar ao Senhor? Ele diz no versículo seguinte, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor. E foi o que de fato aconteceu com Jó. Do capítulo 8 até o 38, se eu não me engano, Jó ficou com sua justiça própria. Porque eu era assim, eu fui sempre fiel, e e os amigos falando, e ele rebatendo, uma briga, irmãos, uma discussão. Mas lá no capítulo 8, o amigo dele já tinha dito, cara, se rende, busca a Deus de todo o coração. Mas ele estava lá, petrificado. Culpa é de todo mundo. E eu estou aqui nisso. Só que quando lá na frente ele resolve olhar para o Criador,
quando lá na frente ele consegue ser puro de verdade diante de Deus, Deus começa a mudar o quadro de Jó. Então eu preciso aprender, se eu desejo viver esse lugar de misericórdia, se eu desejo viver esse lugar de me aproximar ao trono da graça, essa busca sincera, ela vai me levar, em primeiro lugar, a um reconhecimento da soberania de Deus. Que Deus está no controle de tudo. Sabe por que eu digo isso? Porque quando Jó começa a ter uma visão clara de Deus, sem agora suas falácias, sem o seu coração endurecido, ele começa agora a se render que Deus estava próximo dele. Ele faz uma seguinte declaração, Jó 42:1, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se lá no início ele estava praguejando os seus pais, praguejando o seu dia de nascer, praguejando tudo que estava à sua volta, endurecido, agora ele se rende em reconhecer que o soberano tem controle em toda a história. Eu não sei se você está me entendendo, querido, mas se eu desejo alcançar o trono da graça, não só por causa de situações resolvidas na minha vida, mas para viver uma intensidade maior com Jesus e também ver as coisas melhorando na minha vida, eu preciso partir de um lugar que Deus está no controle de todas as coisas sempre. Mesmo que passe os meus filhos, mesmo que passe os meus dias, mesmo que venham situações terríveis, Deus continua no seu alto e sublime trono. Foi o que Isaías viu na morte do rei Uzias. Para Isaías o mundo havia acabado. O grande referencial dele havia morrido, o homem que revolucionou a época havia morrido. Isaías agora está diante de um povo pecador, um povo corrupto, e ele está ali se sentindo sozinho, solitário. De repente Deus vem e lhe dá uma visão. E qual foi a primeira visão de Isaías? No livro Isaías capítulo 6, quando ele olha, ele tem uma visão do rei, sentado no trono, acima de todas as coisas. O que Deus estava ensinando para Isaías, irmãos? Mesmo que o teu líder favorito morreu, eu continuo no trono de todas as coisas. Ou seja, mesmo que as coisas estejam dando errado no Brasil, eu continuo no centro de tudo. Mesmo que as coisas estejam dando errado em Israel, Palestina e tantos outros lugares, Deus não perdeu o controle das coisas. O que acontece muitas vezes é que nesse ativismo, nessa situação de caos, nós entramos em lugares em que nós tiramos Deus do trono e colocamos os nossos medos, colocamos nossas inseguranças. E aí o que acontece? Segurança e medo não me dá misericórdia, insegurança e medo não me dá as coisas que eu preciso. Então talvez para início de um final de ano, de recomeços na sua vida, de transformação, de ânimo, de situações, você precisa voltar a colocar Jesus no trono. Domingo nós teremos batismo aqui, quase 30 pessoas, sabe o que elas estão dizendo? Eu resolvo morrer para mim, tirar aquilo que eu coloquei no trono e colocar Cristo no trono da minha vida. Essa é a questão, queridos. Só que muitas vezes nós, na nossa caminhada, já colocamos Jesus um dia no trono, mas de repente agora a gente vai dando alguns passos, tirando Jesus e colocando nós, colocando nossas inseguranças. Então, primeira coisa, reconheça o Senhor. E em último lugar, Jó, depois que ele tem esse encontro com uma realidade que poderia mudar a sua vida, ao reconhecer o Senhor no trono, ele entra em um lugar de arrependimento. A Bíblia diz no versículo 3 de Jó 42, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, olha o que Jó agora arrependido diz, irmãos. Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então,
lá do capítulo 8 até o 38, se eu não me engano, ele ficou lamuriando. Agora ele está dizendo o quê? Senhor, eu falei tanta besteira. Eu me arrependo disso. Me coloco no pó, me coloco na cinza, perdoa o meu pecado. Irmãos, nós precisamos entrar nesse lugar. Trono da graça é um lugar que é conquistado por meio de arrependimento. Se existe algo que o ser humano faz para poder chegar no trono da graça, é exclusivamente uma vida de arrependimento. O sacrifício o Cordeiro fez, a entrega ele fez. O que precisamos, por meio de arrependimento, alinharmos a nossa vida com a vontade soberana do Senhor. Talvez nesses dias, o arrependimento nos levará a encontrar possibilidades em Deus, de ver coisas novas. E foi o que aconteceu com Jó. Olha que interessante, Jó 42:10 diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que ele antes possuía. Olha só, acontecendo aqui no capítulo 42, o que o amigo disse no capítulo 8, irmãos. Deus dando em dobro tudo na vida de Jó. Ou seja, se cumprindo. Agora o último estágio está sendo melhor do que o primeiro. Mas olha quantos capítulos passaram para Deus poder fazer isso. Se Jó tivesse ouvido no capítulo 8 e já feito no capítulo 9, tudo estava dado em dobro. Mas demorou até o cabeção se ligar. Pastor, mas Deus não tem todos os meus dias escritos? Deus tem, irmãos. Só que Deus, deixa eu formular bem a frase. Deus mesmo sendo onisciente, onipotente, onipresente, Ele deu o livre-arbítrio para você. E infelizmente o livre-arbítrio muitas vezes compromete inclusive o plano de Deus por causa das nossas decisões. Exemplo disso, Deus disse para Abraão que a sua geração, a sua descendência, ficaria 4 gerações aprisionadas. E aconteceu, 400 anos no Egito. Mas se você olhar a história, Israel só saiu do Egito com 430 anos depois dessa palavra. Mas Deus não falou 400? Por que demorou 430? Porque teve um cabeção chamado Moisés, que não entendeu na hora certa que Deus queria livrar o povo. O que ele fez? Ao invés de se preparar para libertar o povo, foi matar egípcio. Aí ele mata o egípcio, a Bíblia diz que ele tem que sair fugido. E nesse momento que ele ficou fugido, houve um atraso de 30 anos no plano de Deus. Ou seja, irmãos, se eu paro e acordo rápido as coisas acontecem. Mas se eu ficar parado no tempo, sem tomar as decisões corretas, sem agir da forma correta, eu posso comprometer muitas coisas do que Deus tem para a minha vida. Deus tem promessa para a sua família? Tem. Deus tem promessa para a sua vida financeira? Tem. Tantas coisas Deus tem para fazer nessa igreja? Tem. Mas se não houver um posicionamento nosso, Deus vai ficar esperando até que nos posicionemos. Sabe por quê? Porque Deus não é inconsequente. Ele nunca vai dar nada a alguém que não esteja preparado. Por isso que Jó precisou tantos capítulos para frente para ele poder receber tudo. Você imagina se Deus tivesse dado antes para ele sem ele entender? Ele continuaria aquele orgulhoso de sempre. Mas um caminho de reconhecimento de soberania e de arrependimento libera o sobrenatural de Deus. Eu não tinha conversado com o Ordilei, e você viu a música que nós cantamos no louvor, colocando Jesus em um lugar de majestade. E isso, como que nós conseguimos cantar isso em uma íntegra? Quando eu entendo o lugar que eu estou de pecador, me arrependendo e dizendo: Tu és uma majestade. Não existe outro lugar para mim e nem para o Senhor. O Senhor é majestoso e eu sou esse pobre pecador que preciso do Senhor sempre. E aí o que Deus faz? Deus começa a reverter as situações. Olha que interessante. Então vieram a ele todos os seus irmãos. Lembra o pessoal que havia saído? Só tinha ficado aqueles 3 amiguinhos. Agora a Bíblia diz no versículo 11: as pessoas começaram a voltar. E todos quanto antes o conheceram,
e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um dele ainda trouxe dinheiro e ouro. Olha Deus começando a mexer com a vida de Jó. Versículo seguinte, porque veio, aí a Bíblia diz que em questão de posses, Jó agora começa a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de boi, 1000 jumentas. Se você comparar no início, o dobro de tudo. Os filhos que morreram, a Bíblia diz que agora também teve outros 7 filhos e 3 filhas. E em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu os seus filhos, e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Olha isso, irmãos. Alguém que estava se coçando com úlceras, morrendo em um estado terrível, vive ainda 140 anos, vendo até o seu trineto. Então morreu Jó velho e farto de dias. Sabe o que isso significa, querido? Que o trono da graça, quando ele é acessado de verdade, o final dos meus dias pode ser melhor do que eu já vivi. Talvez você está impressionado com algum momento que você já viveu na sua história, mas eu vim aqui, trazido por Deus, para te dizer que ainda o que está por vir não se compara com tudo aquilo que você viveu, com aquilo que você já experimentou. Então, como acessar? Mantenha-se firme no Senhor, reconhecendo Ele, em arrependimento, prossiga para Jesus. Só Jesus pode transformar os nossos dias. E sabe o que eu digo mais, irmãos? Não só viva isso, mas leve isso para o mundo afora. O mundo hoje precisa ouvir que só Jesus é a resposta de todas as coisas, irmãos. Só Jesus pode resolver os conflitos da humanidade, porque só Ele tem graça, só Ele tem misericórdia. Você pode ficar de pé comigo? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Talvez a sua alma possa estar querendo falar um pouco mais alto que a voz do Espírito. Mas eu queria convidar você, com seus olhos fechados, que você ouvisse essa canção e permitisse com que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que o Espírito que avivou Atos dos Apóstolos, que esse mesmo Espírito possa colocar dentro de você uma sede, uma fome, um desespero pela pessoa de Cristo, ao ponto que levará você a entender que a tua alma não fala, mas o teu Espírito é quem fala. Não permita que nada roube a sua atenção, querido. Deus ainda quer concluir algo nessa noite na sua vida. Eu repreendo toda e qualquer ação do diabo contra nós nesse momento. Eu declaro esse salão, Senhor, rodeado com uma nuvem de glória. Ó Deus, e que haja, Senhor, uma sentença nessa noite sobre o nosso espírito e nossa alma, porque ainda há uma jornada a trilharmos, Senhor, em nome de Jesus. Para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o seu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa
comunhão, pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso decidido estou. E quando minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Senhor, cuida de nós. Diga novamente: Senhor, eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Do lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios e riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Cante isso, querido. Te adorar é o que faça desse louvor a sua declaração nessa noite. De pé, não vou perder. Achegai-vos com confiança ao trono da graça. Louve e adore ao seu Criador. É mais que estratégia. Assenta-te no trono, Jesus. Posso não ver o ar. Renova a fé da tua igreja. Renova a esperança do teu povo nessa noite. Que esse deserto, que todo calor de deserto, que todo frio da noite do deserto, o Senhor está cuidando. Senhor, venha cessar sobre o teu povo. E assim como Josafá, enquanto adoramos, enquanto te glorificamos, o Senhor guerreia as nossas guerras, o Senhor peleja as nossas pelejas, o Senhor luta as nossas lutas. Por isso nós te adoramos, Jesus. Nós te louvamos, nós te engrandecemos. Em arrependimento nós confessamos Cristo como o único e suficiente, poderoso Senhor e Salvador. Chegar ao fim, o Senhor está cuidando. Aleluia. E declaramos, Jesus, se alguém aqui nessa noite, talvez a semelhança de Esaú, que em seu momento de cansaço vendeu o que ele mais tinha de precioso, que era o seu direito de primogênito. Se alguém aqui, Senhor, nessa noite, Jesus, diante dos cansaços, vendeu, Senhor, até mesmo o seu direito de adorador, o seu direito de filho, o seu direito de estar, Senhor, no trono da graça, nós declaramos, Senhor, a tua misericórdia superabundando aqui agora. Nós declaramos a tua graça vindo ao nosso encontro agora.
Que no lugar do choro venha risos, que no lugar de remorsos venha arrependimento. Meu Deus, que no lugar de luto venha vida, que no lugar da crise venha uma nova esperança nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E declaramos, Jesus, Tu és santo, Senhor. Tu és precioso, Jesus. Não há outro Deus além de Ti. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte, querido. Obrigado, Senhor. Digno, digno, digno é o Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Que possamos nessa semana trilhar esse caminho e achar a graça e o favor de Deus. Amém? Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Que você tenha uma semana abençoada. Quarta-feira temos o nosso culto lá na sede às 20 horas, não falte. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Te adoro.